E nunca tinha consciência que tinha um músico internacional sendo meu pai, meu padrasto, porque depois eu comecei a chamar ele de pai. Eu cantava em cima dele, nos hip-hop dele, a maior inconsequência, porque não tinha consciência da grandeza de artista que ele era. Olha que viagem incrível. A Anitta é um grande exemplo do que é o produto de música no mundo hoje em dia. Porque ela se auto-liberou do que do empresário dela e fez a vida dela. Ela é um exemplo de carreira a ser seguido. Ela teve um rumo, hoje em dia, por causa da facilidade que existe na comunicação hoje em dia. Porque no meu tempo não existia isso. Hello, Dolly, this is Eliana. Dolly, eu cheguei, estou aqui, o que há? Uma cantora com uma trajetória impressionante está prestes a completar 80 anos. Eliana Pittman teve uma carreira internacional intensa. Talvez foi a primeira brasileira a ter realmente uma carreira internacional. Uma carreira muito vibrante que começa logo no jazz, pelas mãos de um saxofonista americano chamado Booker Pittman, que foi seu grande parceiro musical, mas não só, foi o pai dela. É por aí, Eliana? Você acha que é uma descrição que dá para te apresentar para uma geração nova? Eu acho que você está no caminho certo. Boa tarde, boa noite, não sei quando é que vai passar, mas de coração quero agradecer a vocês, porque é um evento assim de muita felicidade estar com vocês aqui. A gente pode dizer que essa trajetória musical começa quando Louis Armstrong vem ao Brasil, nos anos 50, eu não sei exatamente qual foi a data. 55, 56, 57, mais ou menos aí, que o Louis Armstrong veio ao Brasil. Agora, por que o Louis Armstrong? Você sabe por que o Armstrong entrou na nossa vida? Porque o Booker Pittman é amigo de infância do Louis Armstrong. Aí tinha passado um noticiário de que o Booker Pittman tinha morrido. Então o pessoal na América, os jazzistas da América, achavam que o Booker tinha morrido e o Booker não tinha morrido. Aí tinha saído uma reportagem na revista O Cruzeiro mostrando o que tinha acontecido com o Booker. O Booker se perdeu no Paraná, embrenhou no vício, quase morreu por poliomielite. Foi assim uma vida bem assim aventureira, que o Booker sempre dizia, não tenho família, não quero família. Ele tinha um espírito cigano. Totalmente, absolutamente integrado na liberdade. Era ele e o sax dele. E aí aconteceu que, nesse dia que o Louis Armstrong convidou o Booker Pittman para se apresentar com ele no Teatro Paramount, para fazer um jam session, minha mãe comigo na plateia. Ela falou assim, ai meu Deus, esse homem é louco, olha aí. Eu li a história dele lá na Vista Cruzeiro, ele estava perdido lá no mato, no Paraná. E quando terminou o show, todo mundo foi conversar com o Armstrong. A minha mãe, Ofélia, foi conversar com o Booker Pittman. E eu não sei, sabe, Thiago, como é que foi que ela conseguiu namorar o Booker 6 meses atrás da Igreja da Consolação, maior segredo, porque o meu pai verdadeiro, que é Orlando Francisco da Silva, era do Banco do Brasil, e eles não estavam estremecidos, mas oficialmente ninguém sabia que minha mãe já estava separada do Orlando, e a gente estava praticamente indo quase que morar com o Booker para começar uma nova família, e foi assim que começou a nossa vida. E aí ele entrou na nossa vida e nós entramos na vida dele também, e eu comecei a cantar com ele em 61, ele morreu em 69, e nesse período o que eu fiz é tanta coisa incrível, e tudo levado pela mão dele, sabe? Eu, inclusive outro dia estava pensando que se não fosse o avô dele, Booker T. Washington, foi um grande historiador americano que fundou o Instituto de Tuskegee do Alabama. Então, foi a primeira faculdade de negros fundada pelo avô do Booker Pittman. Mas porque tudo parece isso das coincidências, né? Não existe coincidência. Isso, Ai, Thiago, não existe coincidência. Não, está tudo escrito por Deus. Então estava escrito que Ofélia, sua mãe, sim,
iria lá pro Teatro Paramount. Sim, Com você a tiracolo. sim. Com quantos anos? Eu tava com uns 11 anos, talvez. Porque eu nasci em 45, faz a conta. 57, vê lá, 57. 11, 57. 12. É isso aí. E você já gostava de música? Olha, é uma coisa muito doida, porque eu fui, quando a minha mãe me teve, logo depois de um dos 3 ou 4, 3 anos, 3 aninhos, ela ficou muito, ela teve tuberculose. Então ela foi para o Jaçanã e eu fiquei com o meu avô. O meu avô, José Francisco da Silva. E meu avô gostava de música de Jaratinha, essas coisas que eu não me lembro de ter essa influência. Eu só passei a ter influência musical quando juntamos o Boca, Ofélia e eu. Inclusive, hoje eu estava na casa do nosso diretor, que é o Thiago Marcos, e ele estava mostrando para mim um disco da Sarah Vaughan, porque o Boca, naquela época, ele me colocava para escutar Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, a Lena Horne. Eu só escutava esse tipo de cantora. E eu imitava o som que elas faziam nos bebops e eu fazia inconscientemente. E eu não tinha noção que eu ia ser cantora, não. Ele ensaiava bastante, você já ouvindo Sarah Vaughan. Você não está entendendo. Eu não tinha noção quem era a Sarah Vaughan. Não, eu sei, mas estava Entendeu? ouvindo ali querendo imitar aquela voz. Ele nem imitava. Eu fazia... I don't care what mama don't want, she's gonna sing anyhow. Don't you stop that way. Quando fomos morar, o Boca, Ofélia e eu, ele manejou com que eu estudasse em colégio americano no Rio de Janeiro. Então, meu foco era ser diplomata, ser bailarina, e nunca tinha consciência que tinha um músico internacional sendo meu pai, meu padrasto, porque depois eu comecei a chamar ele de pai. A necessidade que teve de eu virar cantora, que eu virei cantora de repente, porque é o seguinte, o Booker Pittman fazia lá no Rio de Janeiro, o Bate Little Club, que ele imperava, e embaixador americano, lógico, americano com americano, tinha toda lá uma audiência. E acontece que iria estar no Brasil a banda dos fuzileiros navais da América do Norte, lá viriam para o Brasil. Aí o embaixador americano pediu, falou, Boca, você vai fazer uma boas-vindas aos músicos da banda, da americana, né? Aí meu pai, então eu vou ensaiar a Eliana. E me ensaiou com a música chamada Mama Don't Want No Music Playing Here. Eu sei que foi aos 14 anos. Foi. Eu sei, eu já li já que você se apresentava no Beco das Garrafas meio escondida. Total. Porque o Booker justamente patrocinava essa infração. Incentivava. E aí acontece que no dia que a banda estava chegando, já estava ensaiadinha, Mamba da Ona mesmo pra ir, o avião caiu na Baía de Guanabara com a banda inteira, com todos os fuzileiros naval, não teve festa, não teve nada disso, e eu já estava ensaiada. Aí o que o Booker fez? Estava ensaiada, tudo bem. A secretária do Sérgio de Alencar telefonou para nossa casa, poxa, Ofélia, eu vi o filho de vocês, canta direitinho, né? O nome dela é Eliana, né? Traz ela aqui para cantar no nosso auditório no sábado, Sérgio de Alencar. O Boca e eu falei, me levaram para cantar no programa do Sérgio de Alencar. Isso foi em 61. E eu estou até hoje cantando. Só lamento. Mas aí, subindo no palco do Beco das Garrafas, aparecendo na TV, como que era na cabeça de alguém de 14 anos? O que era isso? Nada. Que você estava entendendo? Nada, pô, nada. Mandaram eu, porque assim, mandou eu aprendi a música, mandou que eu cantei. E acontece que chegou no auditório lá do Sérgio Alencar, fomos super aplaudidos. A volta semana que vem, a gente voltou de novo. E não parou mais. Que hoje a gente vive um mercado de música muito globalizado, tem o streaming, tem a coisa dos sucessos virais, né, de rede social e tudo. Mas nessa época, me parece que só tinha a Carmen Miranda que experimentou aí o sucesso internacional. Você realmente passou, visitou, cantou em muitos países. Verdade. Os 32 países? Em nome do Brasil, sempre levando o nome do Brasil em frente. Pois é. E isso
com quantos anos? Eu queria que você me falasse um pouco dessa sua experiência muito nova já nessa carreira internacional. Comecei a cantar em 61, mas acontece que no mesmo ano de 61, eu já fui cantar na Argentina, no Teatro Maipo. E foi para fazer uma temporada de uma semana, porque o Booker voltei. Esqueci que falei que na Argentina ele era famoso. Aí fizemos o Teatro Maipo, era para fazer mais 2 semanas. Fizemos 1 mês, 2 meses, 3 meses, de lá fomos direto para Mar del Plata. E isso aí aí, a partir daí, quando tivemos que voltar ao Brasil, e do Brasil fomos para a Europa, pela primeira vez, aí voltamos para cá, fomos para a América, e daí voltamos para o Brasil, e aí em 64, o Jack Paar, que era o maior comunicador da TV americana em 64, 63, era a época de 64. E aí ele veio ao Brasil para ver como é que era a terra da Garota de Ipanema. E na casa do Jorginho Guinle, que era um playboy famosíssimo, que no Brasil já teve, que é o dono do Copacabana Palace, estavam reunidos os artistas que faziam bossa nova, faziam música brasileira, porque o Jacpá queria levar alguém para representar o Brasil cantando Garota de Ipanema no programa dele. Aí quando ele viu o Booker, aí o Booker, eu sou Booker T. Washington, teve um peso incrível, que olha só, o neto do Booker T. Washington foi contado no Brasil, a filha dele canta, isso tudo na NBC, e na NBC nós nos apresentamos em 64, e no mesmo dia a William Morris, que era a maior agência de empresários do mundo, nos contratou para participarmos do casting da William Morris. E aí nós fizemos carreira lá. E realmente nós voltamos para o Brasil, porque o Booker, não sei, acho que ele sabia que tinha uma coisa que não estava bem com ele. E realmente não estava bem. Foi assim que eu descobri. Falei, Helena, eu vou ao médico, vai para a TV Rio ensaiar, que daqui a pouco eu chego lá. Aí quando ele chegou para o ensaio, disse, olha, tira as minhas partes que eu canto nos nossos arranjos, e você vai cantar sozinha. E depois em casa a gente conversa. Aí quando ele chega em casa, ele me comunicou que ele estava com leucemia galopante, câncer na laringe. E ele não podia mais tocar nenhum dia, nem mais uma hora, e que a partir daquele momento eu teria que me virar sozinha. E eu falei assim, não, então eu vou voltar a estudar, que eu quero ser bailarina, quero ser embaixadora. Até aí, você nem pensava em continuar sendo cantora? Eu falei que eu não queria. O lance ali era você com ele. Pra mim era uma dupla sertaneja. Vítima Eliana. Eu nunca passou bem a cabeça, sinceramente, sabe? Nunca mesmo. E aí, não, você vai ter. Eu falei assim, então eu vou voltar a estudar. Assim, não, você não está entendendo. Você não vai poder voltar a estudar. Porque assim, o que você aprendeu comigo, você vai ter que começar agora a colocar em execução, porque não vai dar tempo para você. Se você parar de cantar, você vai ter que sustentar a casa. E a partir daquele momento eu comecei a encontrar como meio de cantar. Eu não tinha a menor segurança de cantar sozinha, entendeu? Tanto que eu tentei fazer dupla com Taiguara. Olha que aí, mas não deu certo. E o Bruno falou, Helena, não adianta, você não vai ter que fazer dupla, não. Você vai ter que fazer um solo. E graças ao grande Aurimar Rocha, que era dono do Teatro de Bolso no Rio de Janeiro, que o Juca Chaves teve um problema de saúde, e me chamou, o Boca falou, Boca, vamos colocar a Helena aqui para fazer o show de vocês, o show dela, lógico, dela sozinha, você vai colocar ela para fazer o show, e enquanto o Juca Chaves não volta. Aí eu fiquei cantando lá, tomando força, tomando a certeza de que eu podia fazer sem o apoio musical do Boca no sax, que era uma coisa fantástica, né? E era incrível. E aí começou a minha carreira e nós fomos em frente. E ele ficou durante 3 anos, que foi o tempo de aprendizado que ele me passou, a confiança de que eu realmente podia ser cantora, que eu realmente podia cantar, né? E estamos aí agora aqui com você. Todo esse momento muito intenso em outros países, né? Com shows, tanto com o Booker, depois sem,
Não eram viagens a trabalho, porque sua mãe estava presente? Ou Não, o Buca, com o Buca, quando a minha mãe conheceu lá no tempo, de trás da igreja? A minha mãe era famosa, que ela era ativista da raça negra aqui em São Paulo, e ela era uma tremenda de uma cabeleireira, era costureira, e ela tratava do cabelo das negras maravilosas aqui de São Paulo. Tinham mulheres que vinham do Sorocaba, tinha a tia Olga, que vinha com uma entorragem, uma vez por mês, eles vinham para fazer o cabelo, porque a Ofélia que fazia o cabelo legal. Nunca tinha entrado numa boate, onde o Buca tocava aquela boate cave. Ela nunca tinha entrado lá. Aí começou teve que ir lá ver como é que era aquele mundo lá. Aí ela foi lá, ele tocando, ela admirada com ele. Aí ela ficou, aí no dia seguinte ela foi e voltou. Depois de uma semana e pouco ela chegou e disse assim: o seu Jordan, que era o dono da boate cave, mas é um homem muito meio grosseiro, não era muito agradável não. Aí disse: deve ser o seguinte, o Buca toca tão bonito e não tem uma luzinha em cima dele, ninguém vê ele tocando tão bonito. Põe uma luzinha em cima dele. O tal do Jordão ficou zangado. O que você veio meter na minha boate, sabe? Folgado. Aí, mas de toda maneira, ele colocou o spotlight em cima do Booker Pittman e de degrau em degrau ela foi aprendendo a tomar conta dele, a tomar conta do trabalho dele e do dinheiro dele, porque ele não sabia guardar nada, mas cantar e fazer legal. E aí ela começou a empresariar. Aí teve no final de ano, que tinha aqui no Rio, inaugurar a boate Plaza, que era o Abelardo Figueiredo, que ia fazer a inauguração da boate. Aí ele falou: Ofélia, como é que tá o Buca aí? A mãe estava a fim de, sabe, ir para outras bandas. Tá tudo bem. Não é que vai inaugurar a boate Plaza aqui no Rio de Janeiro? Venha para o Rio de Janeiro, venha ficar conosco. Aí nós fomos e ficamos até hoje. E ela virou empresária do Buca, e depois virou minha empresária, e nós viajamos por aí afora. Então sempre daí. Família. É. É gozado que o pessoal fala assim: ela canta muito bem em inglês. Aquilo me deixava chateada. Ela canta muito bem em inglês. Tá bom. Aí gravei Esse Mar é Meu, pra provar que eu sabia cantar em português. Aí, mas ela canta, mas não vende disco. Aí eu cantei com Esse Mar é, com Carimbó, vendi 100 mil daqueles compactos pequenos, dourado, vendi, ganhei. E tudo às vezes vinha da reação do desafio, né? Da pessoa também que querer dizer que se não é daqui, não merece aquilo outro. A gente vai sempre na contestação e cavalgando e nunca acreditar que vai dizer que ela não pode fazer. Nunca acredite quando o pessoal dizer que você não pode fazer, deixa pra lá. Vá e faça. Vá para usar os seus meios para poder fazer. Nunca deixe nada para depois. Não sei se vai poder voltar para fazer, então não faz de uma vez. Isso é muito interessante, porque eu acho que eu li em algum lugar, né, que falavam pra você: ela canta só americano. Tá vendo? Não tô mentindo, né? Isso lá no passado. E aí você vem com uma série de discos solo, já brasileiros, muito diversificado, né? Então você cantava samba, carimbó, jogou luz no carimbó, que ninguém dava bola, e que Pinduca, pra mim, o dono do carimbó é o Pinduca, e as pessoas não dão o devido respeito ao grande músico que é o Pinduca, sinceramente. E aí você ficou conhecida, graças teve uma época Deus. Como a rainha do carimbó. Isso aí eu não inventei, foi o pessoal que inventou. Já que deram o título, eu aceitei. Mexe, mexe, cerebota da minha vovó, vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, carimbó, é gostoso, em do Pará. Ou seja, da garota que começa a viajar o mundo, nem imaginando que era cantora mesmo, para uma cantora que começa a lançar discos olhando gêneros diversos, ou seja, já introjetou aí que era uma cantora já nessa época, imagina? Sim, com certeza.
E com músicas muito diversificadas, né? Uma riqueza sonora. Isso, eu não sei se eu li numa entrevista você falando isso, mas isso ficou na minha cabeça que talvez isso também tenha dificultado um pouco a manutenção da sua carreira, o lançamento de novos discos, porque não à toa alguém já virava para você e falava, não, mas por que você não canta só samba? Ou, esse disco aqui não vai vender. Como que era isso? Explicar. Naquela época era assim, quem cantava bolero, cantava bolero. Quem cantava samba, cantava samba. Quem cantava samba, cantava... Não misturava, se você vê os LPs antigamente, era tudo naquele mesmo andamento que manda o ritmo. Eu, com uma cabeça que, na juventude, nem pensava em ser cantora, e escutava Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Lina Horne, Barbra Streisand, gente, Judy Garland, então eu flutuava em Judy Garland. Como é que eu vou ficar só no ritmo? Eu tinha talvez a habilidade e também o environment de viajar para a Argentina e conhecer artistas famosos na Argentina, no México, entendeu? Então eu trazia tudo aquilo, trazia para cá e o pessoal me malhava. E eu não podia fazer aquilo que imagina. Hoje em dia o que mais se faz é o que estão fazendo agora. Tudo misturado. Até eu destrinchar o que era cantar bossa nova, o que era cantar samba. Eu sou a primeira pessoa que gravou um samba enredo no Brasil, bom de cantar em Monteiro Lobato. Então até eu disser tudo isso daí, levou tempo, porque... E eu só fui saber realmente como é que era quando eu fui na América do Norte. E meu pai me colocou para ter aula de canto e belting voice com o professor da Barbra Streisand. Porque é o seguinte, a música brasileira tem um foco. A música brasileira, samba, é uma coisa. A bossa nova é totalmente intimista. O samba enredo é um samba que empolga, que vibra e que tem princípio, meio e fim. E foi muito incrível que até eu conseguir fazer o discernimento, que cantar olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Aí, no princípio de tudo isso, meu pai me colocou para aprender canto com os professores de canto, Nino Crin, que era italiano, desse tamanho, com um puta de vozeirão de tenor. E aí comecei a chegar em casa e eu cantava, olha que coisa mais linda. Aí o Boca falou assim, Eliana, por favor, tem que começar, para com essas aulas, não tá... E eu não estava conseguindo captar o ensino do que é um canto com a interpretação de uma bossa nova que é totalmente diferente. Então, só na América que eu consegui discernir. A bossa nova é aqui, o jazz é aqui, o samba é no pé, sabe? Eu nunca tinha visto uma escola de samba na minha vida até o dia que eu cheguei na avenida, ali na Candelária, até Sinal do Brasil, e escutei o desfile da Vila Isabel e assisti o desfile da Mangueira, a escola de samba do mundo. E aí me desabrochei, porque era outra informação, que a minha mãe era paulista. A Ofélia nunca tinha visto uma escola de samba na vida dela, nem eu. Foi incrível. Para um paulista ver lá no Rio de Janeiro? Foi incrível, foi tudo maravilhoso. Mas tem uma coisa que você falou no começo da entrevista, que não existe coincidências, né? Não. E muito interessante você falar que a Ofélia, sua mãe, era uma ativista. Sim. Das causas negras. Seu bisavô, né? O avô do Booker T. Washington. Booker T. Washington. Booker Telefair Washington. Ele criou a primeira faculdade. Tuskegee, pode saber na internet, no Google lá. Tá lá. Tuskegee, no Alabama. Pois é. É muito interessante tudo isso tá dentro de você, né? Não tá dentro de mim, não. Não entrou dentro de mim. Não entrou, não. Porque é muito longe. As coisas que eu assimilei são as coisas que o Booker me passou, que minha mãe me passou. Hoje em dia, a gente troca uma ideia. Mas como é que eu vou trocar ideia com aquele? Não tinha consciência. Inclusive, quando você escutar os LPs que eu gravei nessa época do princípio, você cantando com o Booker, eu cantava em cima dele, nos bebop dele, uma inconsequência.
Porque não tinha consciência da grandeza de artista que ele era. Olha que viagem incrível. Não ter essa noção te permitiu, inclusive. Você entendeu? Talvez até isso me permitisse ter essa liberdade, entendeu? Sim. É uma coisa muito... Chega a ser poética, né? E quando você foi capa da Ebony, Sim. que foi a única brasileira, se não me engano, como é que foi isso? Como é que você foi parar ali, né? Por causa do Booker T. Washington. Ah, isso. Entendeu? Agora Entendeu? Casou? casou. Acho que é sobre isso, né? Porque, entendeu? Aí porque o Booker era o neto do Booker T. Washington. Entendeu? E eu sou a filha do Booker Pittman. Aí tem todo esse... E nós estávamos trabalhando nos Estados Unidos, fazendo os Playboy Clubs. Então, tudo isso puxou essa informação de que o neto do Booker T. Washington tinha uma filha que cantava, entendeu? E isso era uma história incrível para ser Isso contada. foi contado no Ebony. Entendeu? Incrível. E agora está tudo bonito. O Jorge Aragão está interpretando ele de uma maneira que eu espero que todos gostem, porque eu achei muito lindo o trabalho que a gente fez com as músicas dele. Eu acho que cada música que ele tem frases que valem um videoclipe. Se você parar para pensar e repetir no que ele escreve, é uma viagem. Há uma ponte lá para o longe do horizonte, jardim sem espinho, e o que vai bem em qualquer canção, roupa de vestir qualquer estação. É uma dança, paz de criança, que só se alcança se houver carinho. A gente tá falando desse, até então, o último disco, né? O disco mais recente. Penúltimo, não parei ainda de cantar. Não, exato. O último disco lançado até então. Isso. Mas eu sei que você tem um novo projeto também, de jazz. Sim. Então fale um pouquinho dele. É uma banda que é maravilhosa. É uma volta sua a essa seara, assim? Eu nunca deixei, não é volta, eu nunca deixei. Não. É a confirmação do que a gente sempre gostou de fazer, gostou de cantar. Pode incrível foi esse, eu não sou de escutar muito música em casa. Eu só escuto música em casa porque a obrigação de treinar e decorar as letras. Aí eu vou à exaustão. O disco do Jorge. do Jorginho, eu fiquei 3 meses estudando as letras, 3 meses todo dia, até entender que cada música dele tem um clipe na cabeça. É incrível. Se você se propor, toma uma taça de vinho, põe ele para tocar, você se transporta. Porque o samba é muito... você faz o samba, mas você não faz a essência do samba. E nesse trabalho do Jorge Aragão tem a essência do samba. Isso é alguém que também está falando que já gravou até com Cartola lá atrás. Com certeza, com muito orgulho. Legal. E eu estava te perguntando sobre essas coisas de você ouve coisas novas e tal, porque eu ia te perguntar o que você poderia dizer para os artistas novos que hoje em dia estão com uma gana, né, de estourar lá fora. A Anitta é um grande exemplo do que é o produto de música no mundo hoje em dia. Porque ela se auto-liberou do que é do empresário dela e fez a vida dela. Ela é um exemplo de carreira a ser seguido. Ela teve um rumo hoje em dia, por causa da facilidade que existe na comunicação hoje em dia. Porque no meu tempo não existia isso. Sim. Era um outro tipo de música, era um outro tipo de tempo, era um outro tipo de melodia. Hoje é tudo muito descartável, né? Se aprender, já aprende, já acaba, já era. E muito palavrão também, né? Muitas coisas que eu não... Tem músicas hoje em dia que eu não cantaria. Não me pergunte quais que eu não vou dizer. Mas gosta da Anitta? Acho ela uma pessoa, como exemplo de artista, completa. E outra coisa, ela tem voz boa, não precisa exagerar tanto nos lances dela, que eu não vou me enfiar nessa seara. Mas como complemento, um produto pronto, ela é perfeita. E não creio que hoje em dia a pessoa talvez tenha que fazer concessões, né? Mas eu estou numa fase maravilhosa que eu não tenho que fazer concessão, não.
Então eu tento cantar o mais bonito possível. Eu tenho aula de canto todas as semanas, que eu cuido da minha voz. Eu acho que as pessoas teriam que escutar mais música, escutar letras, né? E para melhorar o astral do nível que está um pouquinho baixo, né? E tem muita história para ser descoberta, né? Entendeu? Tem muita coisa para você poder se inspirar.